pessoal, tudo bem? Olha, você já foi chamado a atenção na frente dos seus colegas de trabalho? Você já foi exposto aí no seu ambiente de trabalho? A liderança foi chamar sua atenção e acabou sendo enérgica e chamou ali a atenção de todos os colaboradores. Eu já passei por isso e a situação, não é nada agradável. Nesse período aí de pandemia, muitas pessoas trabalhando de casa também passaram por isso, nesse formato aí de reuniões online, e é bem chato, A gente fica tão constrangido na hora, dependendo da situação, dá até vontade de sair correndo, Tamanha vergonha sem olhar para trás, é bem complicado e chato, E eu sempre fico pensando, por que algumas lideranças ainda adotam essa postura de chamar a atenção dos seus colaboradores na frente de todo mundo e na maioria das vezes com um tom mais elevado, brigando, xingando? E quais são os prejuízos que nascem dessa atitude? É sobre esse assunto que eu quero tratar nesse vídeo. Bora lá? Eu poderia utilizar termos mais técnicos, mas eu quero um português mais direto. Quando a liderança adota essa postura, ela está afastando os colaboradores. Um colaborador, por exemplo, que poderia ter ali admiração e respeito pela liderança, acaba tendo medo, receio e também ranço dessa liderança. Chega ao ponto de alguns colaboradores sonharem, terem pesadelo com essa liderança e evitam ao máximo cruzar com essa liderança pelos corredores da empresa ou ter alguma reunião online com essa liderança, tá certo? E a partir daí, gente, nasce muita coisa ruim. Por exemplo, um colaborador ou colaboradora que já chegou nesse estágio, normalmente essa pessoa já não tem prazer de trabalhar naquela empresa. Sabe aquele brilho no olhar? A pessoa perde esse brilho. Ela já não tem orgulho de falar que atua naquela empresa e tudo o que ela quer é sair. E ela começa até a procurar outras empresas, mesmo que seja para receber menos, naquela esperança de pelo menos não ter essa liderança ruim. Tá certo? E pensa comigo, na maioria das vezes, o tempo que essa pessoa permanece na empresa, já que ela está trabalhando de uma forma arrastada, ela já está desgastada com toda essa relação com a liderança, o que acontece? Ela consegue mostrar todo o potencial dela? Ela consegue produzir para valer? Não. Então a empresa já tem prejuízo aí. E tem a segunda fase, ou o segundo estágio. Normalmente chega um período que esse colaborador cansa, ou essa colaboradora cansa e sai da empresa. Pronto, a empresa perdeu de vez esse talento. Essa pessoa que é inteligente, essa pessoa que é talentosa, acabou, perdeu. E aí chega o terceiro estágio, por exemplo. Se a empresa acabou de perder esse talento, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer de novo o processo seletivo. E aí ela abre a seleção, tem um gasto de tempo, gasto de energia e também grana. Mais uma vez, a empresa saiu no prejuízo. E diante de tudo que eu falei aqui, você pode pensar assim, mas Arthur, então peraí, tá na cara que expor os seus colaboradores dessa forma, chamar a atenção, à torta direito, enfim, e humilhar e xingar, não é a melhor coisa, porque primeiro prejudica emocionalmente, é uma espécie de assédio com esse colaborador e a empresa também sai prejudicada, então aqui ninguém ganha com isso, então tá na cara que isso não é o melhor caminho. Mas por que alguns chefes ou líderes ainda têm essa postura, adotam essa postura de chamar a atenção dos seus colaboradores na frente de todo mundo e tem muita humilhação, o tom é elevado? Eu vou te explicar porque na maioria das vezes isso ainda acontece, mesmo diante de tanto prejuízo. Eu tenho certeza que você já escutou de alguma liderança, de alguma chefia o seguinte: olha, eu só fiz isso porque eu queria ensinar, eu queria que todo mundo entendesse como é que tem que ser feito, onde que tem que corrigir. Ou seja, teoricamente, a intenção dessa liderança era ensinar, por isso teve essa atitude de chamar a atenção na frente de todo mundo e tudo mais. Mas lembra daquela pergunta que eu fiz lá no início? Se você lembrava de alguma situação que você já passou, parecida com essa situação, de ter ali a atenção chamada na frente de todo mundo? Eu tenho certeza que sim, você já passou por isso, eu já passei. A intenção era fazer você sentir, ou lembrar o que você sentiu naquele momento. Normalmente, o que vem mais forte não é assim, olha, naquele dia que me chamaram a atenção na frente de todo mundo, eu aprendi isso, naquele momento minha ficha caiu para tanta coisa. Não, na maioria das vezes olha, eu me senti muito constrangido, eu só queria que aquilo acabasse. Ou seja, essa intenção de realmente ajudar, ensinar, enfim, se perde
porque o que fica mais forte é o nosso constrangimento nesse momento. E aí fica a pergunta, essa liderança realmente quer ensinar ou ela só quer bater o martelo e mostrar quem manda? Olha, eu tenho um martelo aqui na minha mão e eu que mando, eu que assino no final, é eu que tomo as decisões e todo mundo vai saber que eu que mando. Eu sei que às vezes essa liderança pode ficar um pouco mais alterada, um pouco mais nervosa, mas como liderança ela precisa respirar. Respirar 3 vezes, 10 vezes se for preciso e entender se aquela comunicação é a melhor possível. Se esse feedback vai ser o melhor feedback possível. Se for apenas uma demonstração de força e de poder, recolha esse martelinho. Não está na hora de você dar esse feedback. Porque, na maioria das vezes, como eu disse, você não vai estar ensinando nada. Você apenas vai marcar esse colaborador, afastar esse colaborador e o processo de desejo de sair da empresa só vai aumentar a partir dali. Tá certo? Então pense para valer, eu quero ensinar ou eu só quero demonstrar a força que eu tenho e mostrar quem manda aqui? Antigamente tinha aquela frase, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa postura de, olha, eu sou líder e eu que mando, não cola mais, gente. Tá na hora de repensar essa postura. E existem outras formas de você chamar a atenção, dar um feedback até um pouco mais enérgico ou, vamos falar assim, um pouco mais firme, tá certo? Porque você não pode ultrapassar os limites e promover assédio moral dentro da empresa com a intenção de ensinar. Não é por aí, né? Existem várias maneiras de você dar um feedback para o seu colaborador. Talvez ele errou alguma coisa, talvez aquele processo ele não fez da maneira que deveria fazer, ou ele acelerou o processo demais, ou ele atrasou o processo demais. Enfim, seja lá o motivo ou o que aconteceu, é possível dar um feedback mais nutritivo para a sua equipe, tá certo? E você precisa aprender a ler contextos, mas para ler contextos, você precisa ter uma escuta atenta. Eu falei de feedback, eu falei de ler contexto, eu falei de uma escuta atenta. Para dar um feedback mais nutritivo, mais interessante, você precisa ter uma escuta atenta. Converse com seus colaboradores. Entenda por que ele está errando ali, ou ela está errando aqui, ou qual é o momento desse processo que não está andando muito bem, se está acontecendo alguma coisa que é para além do trabalho, por exemplo, algum problema pessoal, isso está afetando o emocional do seu colaborador, converse com seus colaboradores. Tenha uma escuta atenta. A partir dali, saiba ler os contextos, tanto dentro da empresa, fora da empresa, e a partir daí, gente, você consegue elaborar um feedback mais interessante para o seu colaborador. Talvez ele está errando, insistindo num erro ali dentro, e talvez você também não soube mostrar para ele como que ele pode fazer diferente, onde que está o erro primeiro, e também como que ele pode fazer diferente. Uma liderança também, uma liderança boa, ensina também outros caminhos, e junto até desse colaborador, dessa colaboradora. É possível sentar e ali desenhar mesmo caminhos. Olha, normalmente está fazendo assim, mas não está dando muito certo. Vamos tentar isso, vamos tentar esse horário, vamos tentar fazer assim, vamos tentar fazer assado, até achar o caminho mais interessante. E também, em alguns momentos, é preciso ter ali um feedback um pouco mais firme, um pouco mais direto, mas dentro desse limite que eu falei, sem ultrapassar esse limite que vai para o assédio moral. Por exemplo, se você vai dar um feedback para o seu colaborador, que é o principal desse vídeo aqui, por que você precisa fazer esse feedback, talvez um feedback um pouco mais firme, na frente de todo mundo? É muito mais interessante você chamar esse colaborador em uma sala, em um canto, dar esse feedback para ele, explicar que talvez aquilo não está interessante e conversar com ele, olha, vamos achar outros caminhos para isso aqui ser resolvido. Provavelmente esse colaborador ele vai pensar o seguinte, olha, eu errei, talvez não fiz da maneira que deveria, ou eu expliquei o porquê que eu errei, mas seja como for, a minha liderança teve uma escuta atenta, soube ler contextos. E também essa liderança soube entender assim de uma forma muito prática que não seria interessante chamar a minha atenção sobre isso na frente de todo mundo. Ele teve o cuidado, ela teve o cuidado de me levar numa sala, num canto e me explicar o que estava acontecendo. Essa liderança eu confio. Com essa liderança, eu tenho certeza que eu posso permanecer aqui, que eu vou aprender, que eu vou crescer, eu tenho prazer de estar aqui, porque essa liderança sabe tratar e me valorizar. Tá percebendo a diferença? Você pode ficar nessa de, olha, eu que mando e vou mostrar para todo mundo aos berros e todo mundo vai entender porque eu que mando.
ou ter uma escuta atenta, saber ler contexto, saber dar esse feedback, mesmo quando o feedback é mais firme, e ter esse cuidado, gente, de chamar a pessoa no lugar mais adequado para fazer isso. Eu tenho uma chefia hoje que tem esse cuidado, e é muito bom, mesmo quando a gente não quer errar dentro do trabalho, a gente quer fazer as coisas da melhor forma possível, mas ela entende, por exemplo, que nós somos seres humanos e podemos errar. E ela também precisa dar o feedback dela. Como eu disse, em momento algum ela tem que deixar de dar esse feedback, mas ela sabe dar esse feedback no momento certo, da forma certa e no lugar certo, da forma mais humanizada possível, mesmo que ele seja um feedback um pouco mais firme, tá certo? E com isso, eu tenho prazer de trabalhar na empresa também porque eu tenho essa liderança. É diferente de falar assim, olha, eu estou nessa empresa aqui e esse chefe ele não tem tempo bom para ele, ou tempo ruim. Chovendo ou não chovendo, ele expõe todo mundo. Ele xinga, ele berra. Na maioria das vezes as pessoas querem se afastar dessa empresa o mais rápido possível. Então não caia nesse erro, tá certo? A partir de hoje, tente realmente ter uma escuta atenta, tente ler contextos, o contexto de toda a empresa, o contexto daquele colaborador. Tente fazer o melhor feedback possível para dar para esse colaborador, ainda que esse feedback seja firme. Escolha o melhor momento e lugar para dar esse feedback. Toda vez que você expõe esse colaborador, você está minando o engajamento, a vontade que ele tem de estar naquela empresa. E com certeza só vai crescer prejuízos a partir daqui, tá bom? Isso faz sentido para você? Você quer falar alguma coisa? Olha, comente aqui, vamos trocar, tá certo? Tenho certeza que vamos aprender juntos. Até a próxima.